Para a gente falar de e-mail, por incrível que pareça, a gente precisa voltar no tempo. Porque quando a gente vai falar de celular, de tecnologia, de computador, de notebook e tudo mais, as coisas que tem dentro do computador são reflexos de coisas que existem fora do computador, né? Então, por exemplo, quando você vai salvar alguma informação, muitas das vezes o símbolo que você usa para salvar é um disquete. Quem aí lembra do disquete, né? O disquete que era pequenininho assim, ó, que era muito fácil, que cabia muito pouca coisa e ele era muito fácil de estragar também. Então, o disquete, o símbolo que é usado para salvar as informações é um disquete, que era algo que era antigamente, né, no início do computador, que era usado para salvar arquivos. Então, se você for mais atento, você vai percebendo que várias coisas vão sendo reutilizadas. E tem uma coisa, que é o e-mail, tá? Que ele foi usado, né? Ele foi criado pensando no quê? Pensando na carta, né? Quando a gente fala de correio, né, o correio eletrônico, nada mais é do que realmente um lugar onde você recebe cartas, só que cartas digitais. Então o e-mail nada mais é do que uma carta digital, né? Então isso, quando eu falo isso, muita gente nem percebe, né? Nem percebe que é isso, né? Ah, Bruno, então o e-mail é isso? É uma carta digital? Sim. Então quais os elementos da carta? A carta você tem o remetente, você tem o destinatário. Às vezes você pode colocar ali no início, ali na carta, né? De fora dela. Você pode colocar ali sobre o que se trata aquela carta, né? Uma frase, alguma para chamar a atenção para a pessoa ver sobre o que tem a carta. E a pessoa abre a carta e o que tem dentro dela? O conteúdo da carta, né? O corpo ali, ó, do conteúdo que veio dentro da carta. Então, o e-mail, ele tem esses aspectos. Ele tem o destinatário, ele tem o remetente, ele tem o assunto e tem também o quê? O corpo. O corpo, então, se a gente fosse fazer uma analogia, esses três assuntos aqui em cima seriam o quê? Seriam os elementos que tem na carta tradicionalmente, tá? Então você precisa colocar quem foi o destinatário, numa carta tradicional, né, de papel e tal. Você precisa colocar quem é o destinatário, quem é o remetente. Às vezes você coloca ali fora da carta o corpo, né? Na verdade o assunto que seria aquela carta. Então talvez de quem você está recebendo, do remetente, né? Você já sabe mais ou menos sobre o assunto, né? Então, de qualquer forma, as cartas tradicionais você pode ser que você coloque algum assunto por fora. Então, quando você abre a carta, existe a carta mesmo, né? O papel que está dentro do envelope. E aí, esse conteúdo é o corpo, tá? É o corpo do e-mail. Então, o e-mail ele é definido por esses 4 elementos, tá? No caso do e-mail, né? O e-mail que seria essa carta digital, você também tem a figura do anexo, tá? Então, o anexo você pode anexar algum arquivo, no caso do e-mail. E aí, como eu ia dizendo, né, o e-mail nada mais é do que uma carta digital. E o próprio nome é muito simbólico, né? O e-mail. Mail é correio, né, em inglês, né? E o e é digital. Então ele é um meio, né? Seria uma carta, um correio digital. Então essa é a proposta, é basicamente essa a proposta do e-mail, tá? Então, são cartas, então o e-mail é igual uma correio digital. Então, tem muita que fala correio eletrônico também, né? Então, tem muita gente que fala isso, correio eletrônico. E aí, fazendo uma analogia, também, né, na nossa casa, a gente tem aquela caixinha onde a pessoa enfia, né, onde a pessoa coloca, o carteiro vai lá e coloca as cartas, né, que a gente recebe. Hoje em dia, ninguém mais manda carta, né? Então, a gente recebe basicamente os boletos que a gente precisa pagar ou propagandas, né? Geralmente é isso que a gente recebe no correio. Mas o que seria, né? Qual elemento do e-mail que significa com essa caixinha lá que a gente recebe, né? Os nossos e-mails? É a caixa de entrada. Então, a caixa de entrada, no caso... Aqui tá pequena, né? Deixa eu aumentar aqui.
Então a caixa de entrada nada mais é do que esse lugar, esse recipiente onde a gente recebe as cartas na nossa casa. Então a caixa de entrada é a caixinha do correio, né? Onde a gente recebe os nossos boletos e tudo mais. Então, se você for reparando, é isso que eu gostaria que vocês reparassem, né? No caso do e-mail, ele tem muita similaridade com o físico, né? Com a carta mesmo de papel. Então, tem destinatário, remetente, assunto, o corpo seria a própria carta. Então, vou colocar aqui, ó, a própria carta, né? E o anexo seria algum elemento. No caso, o anexo na carta, ela não existe, né? Você pode mandar mais papéis ali dentro daquela carta, né, na carta de papel. Mas no caso do e-mail, você pode adicionar arquivos. Então o anexo ele não tem uma representação física, né? Foi algo que foi adicionado. Por quê? Porque é um recurso inteligente, interessante. Se eu quero mandar uma foto para alguém, né, apesar de não ser muito usual hoje em dia você usar o e-mail, mas tem como você ir lá em anexo e anexar esse e-mail. Uma outra vantagem do e-mail, né, sobre no caso a carta mesmo, né, de papel e caneta e tudo mais, é exatamente porque ela não perde, né? Então a carta você recebeu, ela pode molhar e tudo mais, você sabe muito bem como é que é. Mas o e-mail não, fica registrado ali dentro. E a nossa caixinha de e-mail, de cartas que a gente tem, a caixinha do correio que a gente tem na nossa casa, ela cabe poucos papéis. Então a gente precisa ficar sempre tirando, conferindo, e a gente vai e joga papel fora, guarda o que foi importante. Mas no caso do e-mail, né, cabem muitas, é como se coubesse muitas cartas dentro do e-mail. Milhares, tá? Milhares de cartas que você pode receber sem ocupar completamente o seu armazenamento. Então, outro elemento do e-mail. O e-mail você tem um armazenamento próprio do e-mail. Então, depende do seu provedor de e-mail, né? Depende do quanto que ele vai disponibilizar de armazenamento para você.